paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e permaneça conosco hoje e sempre. Vamos dar continuidade ao nosso curso, Estudando o Espiritismo, que no próximo mês de abril nós completaremos 2 anos de estudo da doutrina paulatinamente, questão por questão, a partir do livro 3º, das Leis Morais. Estamos já no capítulo 2º do último livro, do 4º livro, das Esperanças e Consolações. Nós estamos na questão 975. Vamos dar continuidade e eu gostaria de, na noite de hoje, a gente fazer aqui algumas considerações de fatos espíritas muito importantes que ocorreram com uma médium do estado de Minas Gerais, considerada a Chico Xavier de Saias. Mas antes, vamos fazer o nosso estudo. Se der para a gente falar a respeito da mediunidade de Artusa, a gente vai falar. Se não, ficará para a outra oportunidade, porque é muito importante que a gente tenha assim, o conhecimento de alguns médios da doutrina espírita que trouxeram contributos inestimáveis para a doutrina espírita, com obras psicografadas como Ivone Pereira, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier e outros. Mas essa médium, ela tem uma característica muito especial. Ela era surda e muda e tinha uma capacidade excepcional de cura espiritual. Mas vamos deixar para que a gente fale a respeito de Artusa, se der tempo no final da nossa live de hoje. Nós, porém, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai. Pedir aos bons espíritos, como sempre o fazem, que nos acompanham, que nos envolvem, que nos intuem, e que são eles, na realidade, o grande responsável pela difusão dos seus ensinamentos. Nós somos apenas instrumentos. No entanto, a gente tem que trabalhar aqui, estudar os espíritos, para que a gente não desvirtue os ensinamentos dos espíritos. E é por isso que eu evidencio muito e procuro evidenciar com propriedade os ensinamentos dos espíritos ipsis sem diversificar os ensinamentos. Pouco eu dou da minha compreensão, pouco faço para acrescentar alguma coisa ou para trazer uma compreensão do modo como eu entendo aquilo que os espíritos que Kardec perguntou e o que os espíritos responderam. Nós vimos trabalhando, ultimamente, vimos trabalhando sobre a percepção dos espíritos e sobre a questão da felicidade e do sofrimento, de como é que os espíritos se sentem felizes ou infelizes. Nós vimos até a questão 974. E no 975, que nós passamos a ler agora, Kardec perguntou: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Essa questão, ela vem, evidentemente, complementando as questões anteriores, porque tem se falado, o Kardec tem aventado a questão de como é que os espíritos se situam no mundo espiritual.
de que modo eles se sentem felizes e de que modo eles sofrem. E como é que nós vamos nos postar a deixar esse corpo físico? Como é que nós nos projetaremos? A gente já tem aventado nas nossas lives que fizemos até agora, que a nossa vida é uma vida mental. Nós pensamos, nós elaboramos as nossas ideias, nós desenvolvemos os nossos discursos de acordo com o que nós construímos através de nossa mente e jogamos, entre aspas, no nosso inconsciente. Na nossa caminhada, a gente, enquanto na carne, nós temos apenas os 5 sentidos: visão, olfato, tato, paladar. Ou seja, a gente tem esses 5 sentidos que nos fazem ter a compreensão do mundo em que nos rodeia. A gente, para poder sentir o mundo que nos rodeia e compreendê-lo, a gente recebe essas informações através do tato, através da audição, através da visão. O paladar é importante, porque é através dele que nós nos alimentamos. No entanto, é preciso que a gente compreenda que tudo que está em nossa volta está em constante vibração. E nós percebemos o mundo que está em torno de nós, porque nós temos, na realidade, o tato, a visão e a audição, que nos permite sentir as ondas que chegam até nós e decodificarmos, a partir do cérebro decodificando, ela vai jogando, digamos assim, para o nosso inconsciente. Portanto, no inconsciente da gente está gravado, está registrado todos os acontecimentos que nos rodeiam durante a nossa existência enquanto encarnado. Ou seja, eu estou aqui, mas o meu cérebro, ou o meu cérebro espiritual, digamos assim, está captando tudo em torno de nós. No entanto, ele seleciona só aquelas coisas que nos chegam e que são importantes para nós, é que nós passamos a perceber. A nossa memória, ela é jogada lá no nosso inconsciente, todos os registros que são importantes para a nossa vida em relação. Mas à medida que nós avançamos, que nós vamos desenvolvendo e vamos crescendo, nós temos a nossa aprendizagem. Alguns estudiosos, educadores, dizem que a nossa memória, que nós quando nascemos é uma tábua rasa. Nós não vemos com conhecimento nenhum. E nós vamos aprendendo o conhecimento à medida que nós vamos tendo contato com o mundo em nossa volta. O primeiro mundo que nós temos em vista, naturalmente, é as nossas relações com os nossos pais, com os nossos irmãos. E depois os nossos pais nos levam para uma compreensão ao mundo exterior, ao ambiente familiar. Depois vem a escola, vem a nossa relação de trabalho e assim por diante. E aí nós vamos gravando isso e nós retemos aquilo que é importante para a construção da nossa vida de relação em sociedade. Portanto, todas as nossas ações, mas como eu ia falando, eles educadores, eles dizem que nós nascemos e que a nossa memória é uma tábua rasa, que nós vamos aprender tudo. No entanto, a doutrina espírita nos ensina e nos chama a atenção de que nós tivemos outras existências. E nós temos um aprendizado, que esse aprendizado de outras existências passadas, elas são jogadas no nosso inconsciente profundo.
E nós esquecemos, entre aspas. Não é que propriamente nós tenhamos esquecido. É que à medida que nós vamos desenvolvendo no nosso novo corpo, que nós vamos aprendendo, nós vamos encontrando dificuldade numa área ou facilidade em outras áreas. Eu, no início da minha caminhada, eu tinha muita dificuldade em estudar matemática. Mas à medida que eu fui crescendo, que eu fui tendo contato com a relação com outras disciplinas, foi como se tivesse aberto algo no meu inconsciente. E aquilo que eu achava que era dificuldade para mim, foi me sendo, eu encontrando certa facilidade. Tanto é que eu me tornei um professor de matemática. No entanto, em outras áreas, eu sou completamente, digamos assim, ignorante. Não tenho conhecimento. Eu tenho um irmão que ele é um conhecedor profundo de música. Ele aprendeu a tocar violão, aprendeu todo instrumento de corda ele toca. Onde é que ele aprendeu? Por que é que nós somos irmãos, gerados do mesmo homem e da mesma mulher? Temos essas aquisições tão diversificadas. Ele aprendeu com facilidade química, eu aprendi com facilidade matemática. Ele desenvolveu o estudo da música. Ele nunca estudou música. Ele toca de ouvido, digamos assim. Hoje, evidentemente, com a idade que ele já estudou música. Então, essa facilidade é que em vivências anteriores, nós já vimos desenvolvendo e está presente lá, digamos assim, fluindo quase que para o nosso consciente. Está muito vivo. Então, determinadas aprendizagens, nós não somos uma tábua rasa, nós trazemos de outra existência algum conhecimento que vai facilitar o desenvolvimento de nossa vida, dos nossos anos, na nossa vida atual. Muito importante, porque existe coisa que pode até dizer, bom, alguma coisa é genética, conhecimento não é genético. Temperamento não é genético. Eu posso ter um temperamento agressivo, e algumas pessoas dizem, você é agressivo porque seu pai foi. Mas a gente sabe que tem muitos pais que são agressivos e os filhos são dóceis. Então não é propriamente um temperamento, não é uma coisa genética. Eu não herdei o temperamento agressivo porque meu pai é agressivo. Porque eu poderia ser dócil, como existem muitos colegas, ser dócil, os pais são agressivos. E existem muitos pais que são dóceis, são educados e têm filhos super agressivos. Chama de ovelha negra. Em toda família tem uma ovelha negra. É um ditado popular. Mas o importante que a gente está estudando é esse conhecimento que a gente está aprendendo através da doutrina espírita, que trouxe para todos nós. E é muito importante, porque ele vai servir para a gente de suporte nessa aprendizagem, para a gente não chegar no mundo espiritual, nessa existência, não chegar, entre aspas, ignorante. E ter uma compreensão maior do que é ser feliz, do que é ser infeliz. No entanto, essa felicidade momentânea, muitas vezes, ela é relativa. Porque os espíritos, nós tendemos à perfeição espiritual. E o espírito perfeito, espírito puro, é um espírito que atingiu essa gama, esse estágio de felicidade completa. Então, voltando ali à questão, a gente perguntou, os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? E vamos ver como é que os espíritos responderam. Disseram sim. E isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa, não por culpa de Deus. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício.
Então, que procede à escolha das provas por meio das quais possa expiar as suas faltas. Porque ficai sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou. Vou repetindo. Ficai sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, pois todo bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo mal que me corra, em todo mal que me corra de não haver feito bem. Em todo mal que decorra de não haver feito bem. Para o espírito errante, já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre, então, porque compreende quanto foi o culpado. Não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. A gente leu aí alguma coisa assim, para o espírito errante. Qual é o significado de espírito errante? Esse termo, espírito errante, que a espiritualidade fala para Kardec, é, na realidade, esse interregno entre o desencarne e a reencarnação. Esse período, eu vou desencarnar. E futuramente, não sei quanto tempo, eu vou reencarnar. Esse período, entre o meu desencarne e o próprio reencarne, é chamado de erradicidade. Não significa que ele está errado, entre aspas. Então, a questão aí foi muito bem explicada pela espiritualidade. Quer dizer, o espírito inferior, ele vê um espírito que está em estado de felicidade e ele sofre por isso. Ele gostaria de estar lá, sem estar sofrendo, mas ele sofre porque ele vê a felicidade dos outros e não tem condições de alcançar aquele patamar, porque ele ainda é um espírito inferior. E é por isso, diz os espíritos, que há necessidade dele reencarnar a fim de, entre aspas, pagar pelo mal que fez, ou trabalhar para poder vencer as imperfeições que o levou a praticar o mal e a ascender para chegar a um patamar em que ele não sofra mais. E Kardec complementa essa questão dizendo o seguinte: na erradicidade, o espírito descortina, de um lado, todas as suas existências passadas. De outro, o futuro que ele está prometido e percebe o que lhe falta para atingir. É qual viajou que chega ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que resta para percorrer, a fim de chegar ao fim da sua jornada. Está muito bem explicada por Kardec, não é? Então, vamos voltar, ou vamos dar continuidade, na questão 976. Aqui Kardec perguntou o seguinte: o espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui, para os bons, uma causa de aflição, e, nesse caso, que fica sendo a felicidade deles se é assim turbada. Eu vou ler novamente a questão, que pode parecer um pouco dúbia. Ele assim: o espetáculo do sofrimento dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição, e, nesse caso, que fica sendo a felicidade deles se é assim turbada. Na minha compreensão, é o seguinte: suponha eu desencarno, e digamos que eu esteja no patamar um pouco mais elevado do que um filho meu, por exemplo. Ou um filho meu é mais elevado do que eu como pai. Ao chegar no mundo espiritual, aquele que é mais elevado, por exemplo, se eu for mais elevado, e eu ver, eu estou num estado mais elevado e aparentemente estou num estado de felicidade. Mas aí eu vejo o meu filho sofrendo. E aí? Será que isso daí
não causa uma aflição. E como o Kardec perguntou, e nesse caso, o que fica sendo a felicidade miniaturizada, se assim é tomada? Essa questão é interessante, porque nos leva a fazer uma análise a respeito das religiões que entendem que existe inferno e céu, ou purgatório, como queiram dizer. E o que seria a mãe de uma criatura que foi alçada para o direcionamento para o céu, enquanto o seu filho foi projetado para o inferno? Porque uma mãe ama profundamente seu filho. E ela alçar para um ponto de felicidade e ver o seu filho sofrendo, então, que felicidade é essa? Não é? Mas vou ler novamente para ler a resposta dos Espíritos. O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição, e, nesse caso, que fica sendo a felicidade deles se é assim turbada? E os Espíritos disseram, não constitui motivo de aflição, pois que sabe que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa é a ocupação deles. A ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. É interessante, é porque os espíritos não param de trabalhar. Eles estão continuamente trabalhando. Mesmo que eu seja um espírito mais elevado, e eu vejo um em sofrimento, eu vou trabalhar no sentido de fazer ou amenizar o sofrimento daquele que está abaixo, entre aspas, abaixo de mim. A mesma coisa, um espírito mais elevado vê o meu sofrimento, mas vem em meu socorro, então é satisfação para ele também ajudar aqueles que estão em necessidade. No empenhar dessa questão, Kardec perguntou: isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes, mas o espetáculo da tristeza e do sofrimento daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Aquilo que eu falei anteriormente, um pai ou uma mãe que vê um filho sofrendo, não é? Aí isso, Kardec, isso se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes, mas o espetáculo da tristeza e do sofrimento daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? E os Espíritos disseram, se não vissem esse sofrimento, é que eles os seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com os sofrimentos que considerados em si mesmo. Todos passageiros. Essa, essa pergunta, essa resposta dos Espíritos é muito importante, todas são muito importantes, mas essa traz um consolo, porque, evidentemente, que o espírito que está num grau mais elevado, ele procura de todo jeito, não é? Ajudar os que estão abaixo dele, que estão sofrendo. E eles se sentem ainda mais felizes se aqueles a quem eles estão tentando ajudar se esforçam para se desenvolver. Mas se eles são desanimados, isso retarda, evidentemente, a extinção do sofrimento. Então, o espírito ele se aflige, mas não passa a sofrer. O que ele gostaria que o espírito, por si só, trabalhasse a fim de vencer as suas imperfeições. Na questão 977, Kardec perguntou: não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos
E sendo conhecido todos os autos da vida, deve-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima. Olha que pergunta interessante, né? Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos. E sendo conhecido todos os autos da vida, deve-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vida. Aí é a pergunta. Estará deduzindo que o culpado está perpetuamente em presença de sua vida? Não pode ser de outro modo. Digo no processo. No momento em que o culpado, eu estou em presença daquele a quem eu fiz sofrer. Isso, para mim, faz entrar numa reflexão. Avaliar se eu errei. Onde foi que eu errei? E me trabalhar na ajuda que eu tenho, na ajuda que, na ajuda que eu vou ter deles mesmos, daqueles a quem eu fiz sofrer. Mas aqueles a quem eu fiz sofrer, se tiver se estiver alterado de bons sentimentos, eles já me perdoaram e vai, com prazer, me ajudar a sair da autoculpa que eu tenho. Né? É por isso que eu disseram, não pode ser de outro modo. Digo o bom senso. No IPA, Kardec perguntou, será um castigo para um culpado essa divulgação de todos os atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? Vou repetir a pergunta porque é importante. Né? É que, no mundo espiritual, eu posso estar diante daquele a quem eu fiz mal. Então, a pergunta do Kardec será um castigo para um culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas, eles disseram, maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Essa pergunta nos leva a essa avaliação, a essa autoavaliação. De eu fazer uma autoanálise. Eu estou vivenciando a minha vida atual. Eu faço uma retrospectiva da minha vida enquanto encarnado. E me avalio se em algum momento eu fiz mal a alguma pessoa. Se eu fiz, enquanto eu estou com ele, eu vou voltar para ele. Essa orientação, inclusive, de Jesus. Tá? Ele vai. Antes de você ofertar algo, você volte, se, 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 como é que se diz? Antes de estar de perdão com aquilo a que você fez mal, se reconsidere e venha e deposite aquilo que é necessário. Então, se eu estou nessa caminhada e se eu fiz mal a alguma pessoa, e eu procuro me reconstruir, me reconsiderar, me reconciliar com o meu, com aquele a quem fiz mal, eu estou me reconciliando com mim mesmo. Eu estou fazendo minha autoculpa, pedindo perdão e me trabalhando. Mas aí, se eu fiz o mal, não é pedindo perdão que eu vou estar livre do erro. Eu tenho que trabalhar para poder construir algo dentro de mim que vai fazer eu me construir e me elevar espiritualmente. Kardec diz o seguinte, quando nos achamos no mundo dos espíritos, estando patente todo o nosso passado, o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão aquele que haja praticado mal tentará escapar ao olhar de suas vidas. A presença inevitável destas lhe será
um castigo e um remorso incessante, até que haja expiado seus erros, ao passo que o homem de bem, por toda parte, só encontra olhares amigos e benevolentes. Isso é fundamental que a gente pense nisso que Kardec está falando. Para que a gente sempre pratique o bem. Para a gente siga sempre a orientação de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa orientação é fundamental. Para que a gente, ainda nessa existência, procure erradicar do nosso coração qualquer aversão que nós tenhamos aos nossos irmãos do caminho. E se virmos o mal, procurar pedir perdão e trabalhar a fim de exaurir do nosso inconsciente todo aquilo que pode ter provocado o mal. Então, continua Kardec, para o mal não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas. Para o mal não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas. Razão pela qual as evita continuamente. Que será quando, dissipada a ilusão das paixões, compreendeu o mal que fez, vi patenteado os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia e não pudesse subtrair-se à visão delas? Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza perfeita serenidade. Perfeito. Essa consideração de Kardec é perfeita. Meus amigos, em função da hora, eu vou apenas ler a questão 979 e a gente vai encerrar as nossas lições de hoje, inclusive sobre aquilo que eu falei inicialmente para falar sobre a Tusa, e a gente deixa para após os eventos que vão ser acontecidos, que vão ser levados a efeito através da TV Chico Xavier entre hoje e o dia 14, não é? E é a questão 978, que Kardec perguntou. A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado? Ele disse, não, porque resgatou as suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que submeteram para esse fim. Nós vamos, no próximo estudo, a gente vai repetir essa questão e dar prosseguimento, não é? É claro que a gente agora só volta ao nosso estudo após esse trabalho que o TV Chico Xavier está levando a efeito de hoje até aliás, inicia domingo, dia 1º, vai até o dia 14, se não me engano. Muita paz e Jesus nos abençoe. Participe do terceiro encontro dos Amigos do Bem, da TV Chico Xavier, de 1º a 17 de fevereiro de 2026, com o tema central, o pensamento espírita, caminho para a humanidade, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online e gratuito. Transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier. Não perca esse momento de divulgação da doutrina espírita.